coloquei o Craig, porque assim, a gente pode gravar até 6 horas. E eu. Ah, vou deixar essa aqui gravando, vai que a gente fala alguma coisa interessante. Pra depois Tá colocar tendo, de tá tendo uma bastidor. mini resenha, né, mano? É, Mas, cara, esse Craig é muito. Olha a cara dele, mano. cara, ele dá maior força pra gente. Eu sei, mas é muito feio, igual eu, mano. Eu sou legal, mas eu sou feio, mas, né? Você Ah, fala, cara. tipo, mesma coisa. Olha aquilo ali, mano. Aquela coisa existindo. Não, te Horrível. falar a real, cara, ser feio é relativo. É realmente, cara. Mas eu não me acho bonito. Não, vamos raciocinar comigo. Imagina que tu é feio. Não, eu sou. Tá. Imagina. Mesmo assim, imagina a realidade. Tá, vou olhar no espelho. Tô olhando. Aí Continua. tu pega uma mina, tipo, muito gata. Aquilo não Ah, tem mais valor pra você? Porque, tipo, caralho, eu consegui pegar isso com isso. exato, cara. Não, cara, é atual, pô, isso aí. Meu, eu sou feio, baixinho e não tenho o melhor do esporte físico, mas, cara, porra, tá indo, né, mano? Tamo aí fazendo trabalho com o pouco que a gente tem. Então, é porque é o importante, cara. O importante nessa vida é ter resenha, é ter papo, é saber Né? falar. Não, eu tava falando com uma menina lá do técnico, não querendo pegar ela, só tava conversando. Que eu cheguei pra ela e falei, cara, não é verdade que, tipo, pô, o cara tem que ter resenha. Se o cara chega em você, joga o maior papo da hora, não sei o que, você fica tipo, mó envolvido ali no assunto. Aí você acaba, tipo, ele quer ficar, você fica com ele. Aí só depois você pensa, caralho, o que que eu fiz? Ela olhou pra mim, tipo, com uma cara de arrependimento e falou, é verdade. Então, Cara, isso não vai, eu não sei se vai pro ar. A da minha sala que falou isso. é melhor mandar um bip, né, mano? Qualquer coisa. Ela, tipo, concordou total com isso. Pô, E é é real. isso. Cara, tipo, tu só sabe que fez merda depois que você fez, tá ligado? Na hora você não vai estar pensando, isso aqui vai dar uma merda, É, não. e às vezes pra menina nem é tão merda assim. Cara, depende. Minha prima pegou um moleque que chamava Capivara, mano. O apelido do moleque é... Tá, vai, fala. Moleque, isso deu BO depois, pô. Tipo, não BO que deu ruim, mas porra, foi feio, mano. Até hoje os caras zoam ela. O nome do maluco era Capivara, mano. Olha aí. Ai, ai. E aí, beleza? Tá começando mais um Triplecast. Quem tá falando com vocês é o Renan Cunha. E hoje eu tô aqui com Lusca. Eu tô de ressaca. E estreando no podcast, Felipe. Oi, certamente sou eu, pessoal. Isso aí, gente. Então, vamos começar. O tema de hoje, também direto e reto, viagens. Nós vamos falar algumas histórias aqui, o que que é viagem, o que que não é. E é aquilo, eu queria agradecer também ao pessoal que falou muito bem do primeiro podcast. Teve pessoas que adoraram, teve pessoas que nunca mais falaram com a gente, teve pessoas que ameaçaram a gente de morte. Não, zoeira, isso aí é exagero. Mas... Não, cara, teve um maluco que o Web namorou que falou: sou filha da puta, Web namoro é vida assim, sou arrombado. teve... Mano, esses malucos aí. O que adiantou eu colocar bip no nome se o cara percebeu que ele tava falando dele? Mano, não adianta. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Viagens. Alguém tem alguma história de viagem legal aí? Mano, eu só tenho uma pergunta. Como a gente pode considerar que é viagem, tá ligado? Porque eu não viajo muito, tá ligado? Na casa do isso é vizinho, pode ser. E pro município próximo é uma viagem. É. E pra Cara, escola da minha casa é uma viagem. o que você considera viagem? Tipo, sei lá, você demora 1 hora pra chegar na escola. Não é uma viagem? Ah, mano, eu acho que sair da zona de conforto, tá ligado? Tu sair da zona de conforto, ir pra determinado lugar e ter experiências novas. Deve ser tipo isso. Ah, mano, mas assim, já parou pra pensar que você viajar, você tá indo pra uma zona mais confortável ainda? Depende da Ah, mano, viagem. depende. Se eu for pra Cracolândia, não é confortável, não. Porra. Já viajei pro Rio, fui pra favela, mano. Não foi confortável, não. Aí você tem duas viagens em uma. É uma viagem física e uma viagem mental. Exato.
Ai, meu Deus. É tipo o pessoal que vai pra Índia, tá ligado? Só pra. Sei lá, mano. Não sei por que as pessoas vão pra Índia, tá ligado? Não sei, cara. Tu não já tem gente demais lá? Tu ainda quer ir, mano? Tipo, exatamente. Já tem gente demais lá, mano. Não, eu tenho uma história legal, que não é minha, mas é de uma pessoa que trabalhou comigo quando eu trabalhava na escola, coordenadora que ela é parente, ela é descendente de árabes, e a primeira viagem que ela fez nas férias dela, que eu vi, né, que eu acompanhei pelo Instagram, ela foi pra Turquia e depois foi pra Índia. Aí voltou, ficou uma semana, 2 semanas afastada porque tava com infecção estomacal. Tipo, Aí, viu? mano, é que nem tu querer ir pra Bangkok, tá ligado? Uhum. Vai comer aqueles bagulho na rua lá, comer escorpião na rua, tá ligado? Macaco frito. Tu tá ligado que na Índia tu não pode tomar água que não seja tipo de máquina ou de recipiente fechado e tratado, né? Sério? Caralho. Sério, porque na Nasceu Índia. no- É mais ou menos isso. Porque o que acontece? Lá eles têm o rio Ganges lá, que eles consideram o rio como se fosse um deus. E assim, você toma banho, você lava a roupa e você joga seus mortos no Ganges. Meu Deus. Caralho, que bizarro. Só isso, entendeu? Ah, mano, Então. mas a Índia tem o seu lado bom também, né? A gente não pode esquecer que é um lugar bem diverso de cultura. Ah, não, é Você ia falar verdade. outra coisa. O que tu acha As que é bom? indianas. Não, mano, as indianas, já não basta eu de indiano, cara. Mas enfim, o que acontece? Aí, beleza, ela foi, né? É que ela tem essa vibe meio namastê, de fazer yoga, ou música indiana, essas coisas. E aí ela foi pra Turquia também, né? Aquela região ali também foi fazer essa. Ela gosta de fazer essas trip diferenciada. É uma E aí- burguesa safada. Ela tem grana pra isso. E aí ela fez uma viagem com a mãe, né? Quis fazer uma viagem com a mãe, que, se eu não me engano, é daquela região mais do Oriente Médio. Aí o que ela fez? Ela foi pra Síria só. Ah, só É. tá bom, cara. Vocês sabem o que tá acontecendo na Síria, né? Ah, Pô, são os atentados aí. Ela Pouco- postou vários stories de o céu sendo iluminado por tiros, marcas de tiro em paredes de prédios, e ela foi pro meio da zona de conflito gravar stories. parça, isso só prova o quão burguesa ela é, cara. E voltou Nada que não ilesa. acontece com o Batão. Nada que isso não aconteça em Cubatão. Mano. Eu acho que o calibre aqui é um pouco menor do que lá. Não, mas vocês viram que esses tempos atrás acharam aqui uns índios que nunca foram vistos aqui em Cubatão? Caramba, Tô falando que o Batão eu não sabia disso não. Caralho, tu não viu isso? Não. Pô, bizarro, quando eu vi aquilo eu falei, caralho, eu amo essa cidade. Ai, tá ligado? A tribo perdida. O nome dela é Vale Verde. Vale Verde é foda. Ai, Água ai. fria. Cota 500, nunca explorada antes. Mas então, voltando tipo, ao assunto assim. Pra vocês, então, sair da zona de conforto seria sei lá, um tipo de viagem? Assim, é porque às vezes você não tá confortável no seu ambiente natural. Quando você tá Isso que eu ia indo pra falar, uma cara. viagem, você tá indo pra um ambiente que talvez seja mais confortável. Que nem no meu caso, sempre que eu viajo, na maioria das vezes, eu fico em hotel. E hotel, assim, um ambiente onde você não tem que cuidar de nada, que você tem umas mordomias, que você tá fora da sua rotina e fazendo coisas legais, querendo ou não, é uma zona de conforto do caramba. Apesar que tem aquelas histórias daqueles pessoal que viaja e, tipo, eu vi um zumbi viajando, tá ligado? Fui atacado por um urso, tipo, uns bagulho assim. Sei lá, mano. Acho que sair de um lugar e se locomover pra outro, sei lá, 100 metros da minha casa ou 3 metros da minha casa é uma viagem. É isso. Pra mim, então. Então, eu tenho duas histórias assim, tipo, uma, eu trabalhei em São Paulo e eu subia e descia a serra durante quase 2 anos, todo dia, e pra mim isso era uma viagem do caramba, tipo, só que depois ficou rotineiro, eu tava indo trabalhar e voltava, tava indo trabalhar e voltava. E só que hoje em dia, se eu vou pra São Paulo, eu considero muito mais viagem do que quando era isso, que era rotina, porque agora eu vou meio que turistar, ou eu vou pra torneio de cubo mágico, entendeu? Viagem, pra vocês, dura mais de um dia, 2 dias, ou pode ter viagem de um dia só? Mano, eu Pode acho ter que viagem um dia. durando 10 minutos pra mim tá bom, porque, por exemplo, quando eu vou na padaria, eu considero uma viagem. Vou viajar lá pra Goiás, vou dar um cagão no banheiro e volto. Que Vou dar um viagem. movimento. Pô, mas é sério, cara. Pra mim, qualquer ocasião de sair de casa é uma viagem completa. É verdade. Mas assim, tipo, então, tem essa questão, né? Esse ano mesmo, eu fiz um bate-volta em Curitiba. Sempre Eu, que- tipo,
Eu peguei um ônibus, fiquei 8 horas no ônibus, cheguei em Curitiba, fui pra competição de cubo mágico, fiquei um dia e eu ia voltar no mesmo dia. Só que o que que aconteceu? Eu comprei a passagem pra 11 da noite, porque eu ia voltar de madrugada, domingo de manhã eu ia estar aqui. Aí eu cheguei lá no guichê e a mulher falou: então, essa passagem não é pro dia. Ela é pro dia 31, só que do ano que vem. Caralho. Eu comprei a passagem pro ano que vem. E aí ela conseguiu mudar, só que ela mudou pra domingo de manhã. Então eu tinha que ficar de madrugada ainda em Curitiba. E eu não tinha onde ficar. Eu fiquei meio que desesperado, só que aí de última hora eu fui pra um hotel na frente da rodoviária. Eu fiquei num hotel lá. Até hoje eu não esqueço o nome. Hotel Itamaraty, em Curitiba. Que nome clichê de hotel, cara. É, então, mano, depois vão no meu Instagram, eu acho que eu tenho uma foto publicada do corredor desse hotel. É muito tenebroso mesmo, a foto do corredor. Não, é outro. É um corredor mais tenso do que o iluminado. Eu vou ver se eu acho a foto aqui pra mandar pra vocês. O que que aconteceu? Eu fui pra esse hotel, assim, foi de boa, dormi lá, tomei um banho e pá. Só que aí eu fiquei com um sentimento que era muito mais uma viagem do que se fosse só o bate e volta. Acabou sendo legal, entendeu? Porque, pô, querendo ou não, eu troquei de dia lá no estado do Paraná, então pra mim eu considerei mais viagem ainda. E foi legal também, eu tinha ganhado medalha nessa competição. Fim de semana foi top. Assim, Curitiba é um lugar que com certeza eu vou voltar. E da próxima vez que eu vou de avião. Fala muito bem de lá. Ah, legal lá. E eles adoram capivara lá. Não sei porquê, tipo, tudo eles usam imagem de capivara. Eu comprei um chaveiro de capivara. O Mano, nome da. tu Oi, pensava pode que falar. lá não tinha capivara, né? Eu já vi. Eu nunca mais vi. Eu acho Eu que já- eles pegaram as capivaras e fizeram. Colocaram elas numa rodinha pra usar de energia, tá ligado? É que na verdade dizem que a carne da capivara é gostosa. Mano, não falha isso. Não, eu não comi capivara, mas eu não duvido nada que tenham comido elas. Cara, o ser humano já deve ter comido de tudo, velho. Na moral, não sei como. Olhar pra uma capivara e falar, imagina a sopa disso. Não dá, cara. É muito horrível, velho. Cara, o nego come barata, cara. Índio come Macaco, cara. mosquito, formiga. Cara, é sopa de macaco, cara. Pô, você Ô. tem uma cara de quem mora no Piauí, tá ligado? Sopa de macaco. Eu vou ter que colocar um pi, porque isso foi muito xenofóbico. Isso foi muito Coloquei. xenofóbico, velho. Ai, não, mentira, vou deixar. Não, Não coloca o vou. pi. Ah, não, vou ficar economizando pi só pra nome. Não. Ai. Mas aí o que que acontece? Salve, rapaziada do Piauí. Amo vocês. Não, mas aí falando, tipo, eu era uma pessoa que a última viagem real que eu fiz foi em 2011 quando eu fui pro Canadá. Depois disso eu não viajei mais até, sei lá, 2017 ou 2018, que foi quando eu comecei a ir pros torneios de cubo mágico, que aí eu gostei tanto do bagulho, me deu um motivo pra viajar, que nem eu já fui pra Curitiba, que foi mais longe que eu fui, já fiz viagenzinhas rápidas pra Barueri, já fui pra Sumaré, Americana. Pô, tu me lembrou de um bagulho, mano. Uma viagem que eu fiz. Fala aí. Eu já fui pra um templo budista. Não, hinduísta. Quando eu tinha 16 anos, acho. Tem uma foto no meu Facebook. Antigo, no caso. Ou novo. Acho que tem novo. Como é que foi? Pô, foi muito interessante, mano. Porque o conceito de Deus dele é diferente do cristão e tudo mais, né? Porque eles acham que Deus é tudo, tá ligado? Desde uma planta a você mesmo. É um bagulho muito louco, velho. E eles são mal da paz também, eles são muito tranquilos. Parece que eles usam erva o dia todo, tá ligado? E quem garante que não usam? Enfim, né? Foi muito louco. Eles têm um instrumento também lá meio interessante. O pessoal lá é da paz, como eu disse. É o tamborzinho lá? Ou... Putz, aquele tamborzinho é da hora. Esqueci o nome dele. É muito louco, mano. Dá pra fazer uns funk da hora, né? Parece uma tartaruguinha, né? É. Tô ligado. Um instrumento que eu gosto indiano é a citara. Citara, sei qual que é, sei. Esse aí é da hora. Ele faz uns muito louco. Que o cara do Beatles lá, o guitarrista do Beatles aprendeu a tocar. E é tipo mó Sabe o que é vibe. o mais engraçado? Que o cara que é o mestre da citara do mundo assim, o mais top, ele não é um indiano.
Ele é tipo um cara, acho que é um britânico, tá ligado? Tipo, mano, o instrumento é indiano, eu não gosto disso. Ah, a globalização tá aí pra isso, né? É, Se fosse assim, eu não resolveria cubo mágico, que é uma invenção húngara. realmente. Mas enfim. Lucas, tá aí? Eu acho que o Lucas morreu. É mesmo, ele morreu, eu acho. Mas enfim, a gente vai tocando o barco aqui até ele voltar. Eu já falei que, tipo, eu tenho viajado bastante pros torneios de cubo mágico. E, cara, em uma dessas viagens, que nem eu tinha falado em off antes, eu fui pra um torneio de cubo mágico que era um evento do Arnold Schwarzenegger em São Paulo. E a Cubo Mágico tava dentro da feira. Acho que alguém entrou aí. Opa, alguém entrou no meio da história. Segura aí, deixa eu terminar a história. O que aconteceu? No meio de uma dessas viagens eu conheci pessoalmente, presencialmente, o Arnold Schwarzenegger. Então, assim, essa foi uma viagem que ganhou um plus. E, putz, essa viagem foi muito louca, sério. Cara, viajar é tudo de bom. Quem puder, viaja aí. E agora sim, quem entrou aí no chat? Peraí, rapaziada, peraí. Gente, é ao vivo, é tudo ao vivo. Tem uma pessoa entrando no meio do podcast. A graça do podcast é entrar ao vivo assim. Não, aqui a gente se vira do jeito que dá. Cara, A voz. Tá dormindo, bicho. Tá dormindo. então, gente, estamos aqui com o João Arthur. Uma Fala, boa, oi, desgraça. uma Fala, boa oi. tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Boa tarde. Mas então, a gente tá gravando aqui o tema sobre viagens. Já chega e fala. Você já viajou? Cara, eu já viajei pra Natal. Foi o único lugar que eu viajei que minha mãe me levou, no caso. Fala aí como é que foi. Cara, na época pra mim foi uma viagem do caralho. Porque, porra, eu nunca tinha viajado na minha vida e foi no norte, tá ligado? É norte, eu acho que é norte, sei lá, foda-se. Nordeste. Mano, eu só sei que foi do caralho. Eu conheci vários lugares novos. Aprendi a gostar de maré, de mar, de areia, de praia, essas porra toda. É só isso que eu tenho que dizer, mano. Porque eu era novo, então eu não. Foi um bagulho meio. Eu já viajei, já fui uma viagem de navio, mano. Pô, é verdade, você tinha falado disso. Ô, fala aí o que tu lembra dessa viagem aí. O que eu lembro, eu era gordão, né? Então eu só lembro mais da comida. Mesma coisa que eu, pô. Eu era gordão, mano. Eu era gordão. Era mais da comida do que da viagem em si. Eu Não. lembro que a comida lá era muito boa, o restaurante, e era à vontade. Tinha o que você pudesse comer, tá ligado? O que você quisesse, mano, o que você imaginar. E tinha pizza à vontade, a hora que você quisesse. Caralho. Putz. Isso é um bagulho que eu gosto de viagem. Porque, que eu fico em hotel. E uma parte legal é quando tem café da manhã incluso. Café da manhã incluso, caralho. Isso aí é Pão de vida. queijo, nossa, muito bom. Pão de queijo, bolo, Pão de queijo infinito. mexido. Mano. Pão de queijo infinito, louco. Pô, tem até cachorro quente em alguns. Enfim, eu lembro que fui pra Búzios. Eu achei uma cidade suja. Eu fui do lado pobre de Búzios, tá ligado? Porque Búzios é dividido em dois, lado rico e pobre. Aí eu fui no lado pobre. Aí lá tava muito sujo, tipo, era coisa de ter pombo voando na praia, peixe morto na praia. Era uns bagulho assim, tá ligado? Eu juro, não tô zoando. E a Bela também. Não tinha nada de Bela também. Que bad. Não, mas assim, é que eu tô deixando vocês falar de viagem, porque quando eu começar a falar do Canadá, É mesmo, né? Você viajou pra fora já. eu tenho muita coisa pra falar dessa viagem aí que eu lembro. Jotu, você falou que foi pro Nordeste, mas nenhuma outra viagem, então? Tipo, viagem curtinha mesmo. Foi uma viagem curtinha, só passei uma semana lá, mas tipo, fui com a família e tal. Mano, o foda é que essa viagem foi muito intensa, porque assim, minha irmã, ela namorava. E eu, tipo, foi eu, minha irmã, o namorado dela e minha mãe. Quando a gente voltou, juro, mano, eu juro por qualquer coisa. Quando a gente voltou, o namorado dela morreu. Caraca! Acho que foram 2 dias depois. Eu tô me cico. Mano, que Moleque, bizarro, juro. doido. Foi muito bizarro, moleque. Mano, era como se fosse a última viagem do cara, velho. Eu fiquei tristão, mano. Mas ele morreu como? Foi um acidente quando ele foi trabalhar. E, tipo, no dia do acidente, ele falou, mano, eu tô me sentindo bem pra ir trabalhar. Sempre vai acontecer alguma coisa ruim. E ele foi, mano.
Foi mesmo assim. Então, sentiu isso ele e a mãe dele. Aí ele foi e sofreu um acidente. Foi muito Mano, intenso, moleque. Na moral, o clima pesou aqui, gente. foi intenso, foi intenso. O clima pesou. Parece que tinha sido o último adeus ao cara, tá ligado? Caralho. Ô, encerramos o podcast depois disso. Caralho, que porra, hein, mano? O cara morreu, velho. Não, tem que continuar good vibes aqui, gente. Vamos puxar um assunto bom. Meu clima, Puxa um mano. assunto bom, rapaziada. Vamos puxar um assunto. Cara, o João Arthur não tava no cast, ele entrou e deixou a gente triste. Aí, brother, isso não se faz, mano. Aí depois ele sai e falou, gente. Fala, rapaziada, A gente tava no clima. Tá todo mundo triste. A gente tava no clima tão good vibe aqui. Só puxar um assunto aí, rapaziada. Então, eu ia começar a falar da minha experiência international. Pô, fala aí, mano. Então, vamos lá. Sobre viagem. Antes disso, eu tenho que falar uma coisa. Eu sempre quis ir para o Canadá. Vou começar já falando isso. Por que eu sempre quis ir para o Canadá? Porque eu não sei da onde eu tirei que o Canadá era o país mais pacífico do mundo. E aí eu falei que eu queria ver isso. Tu foi assaltado no primeiro dia que foi lá. Calma, vamos chegar lá. Eu desde criança cultivava isso. Pô, o Canadá é legal, o Canadá é legal. E meus pais sempre sabiam que o meu sonho era ir pro Canadá. Aí o que aconteceu? Eu era atleta de judô, né, daqui de Cubatão. E aí surgiu um convite, né, do nosso professor para ir lá pela Federação Canadense de Judô, convidou, que era conhecido dele, e falou para levar alguns atletas para um torneio amistoso que eles fazem lá em um treinamento. Aí a prefeitura ela deu uma ajuda de custo, né, para quem foi selecionado para ir, e eu fui selecionado, até porque eu tinha já um tempo de casa, né, já tinha representado bastante a cidade, nunca fui um super atleta, mas ganhei umas medalhinhas aí. E eu tinha o conhecimento da língua inglesa. Tem esse detalhe também que é bom pra quando você vai viajar pra fora, assim. E aí o que aconteceu? A gente foi, né? Meu pai me deu more help, minha família me deu e a prefeitura também ajudou a gente. Pra não acharem que, tipo, eu tô cheio da grana pra viajar. E 2011 também o dólar não era esse absurdo. Eu me lembro até hoje que quando eu tava pra viajar, meu passaporte foi levado pelo cara do despachante no aeroporto. Porque tinha dado um ruim e com visto, e eles só conseguiram, tipo, me entregar na hora H o negócio. Tipo, eu tava pra embarcar, eu recebi meu passaporte com o visto do Canadá. Aí, mas quando eu entrei no avião, mano, eu fiquei tipo, caramba, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu fiquei 10 horas e meia acordado dentro do avião, olhando pro monitorzinho e falando, eu não acredito que eu tô saindo daqui, caramba, caralho, cara, eu tava muito entusiasmado. Quando eu pisei em solo canadense, que o cara bateu o carimbo no meu visto, no meu passaporte, eu falei, cara, eu não acredito nisso, sério. Eu achei que era um bagulho impossível, eu achei que a Terra era plana e não existiam outros países, tá ligado? E eu vi que realmente, tipo, o mundo é grande. O mundo é grande pra caramba, porque de 10 horas e meia, pelo mapa lá, 6 horas e meia foi só pra sair do território brasileiro. Ou seja, o nosso país é muito grande. Isso me deu uma noção muito louca. Aí, beleza, né? Chegamos no hotel lá e coisa, arrumamos tudo. Primeiro dia, eu consegui me perder no Canadá. O professor ia levar a gente para um treinamento de reconhecimento na sede da Federação Canadense de Judô. O que aconteceu? A gente se atrasou um pouco para sair do hotel, ele saiu um pouco na frente. E aí ele foi na frente, no metrô, que era do lado do hotel, a entrada do metrô. Quando a gente desceu a escada, ele tava dentro do trem dando tchauzinho pra gente. Desceu eu e mais 2 pessoas. Aí a gente ficou, ué, Mesmo. ele entrou no trem e foi embora. E aí eu acho que ele achou que a gente não ia mais, ou sei lá. Aí eu fiquei olhando pros caras, detalhe, era o único que falava inglês. E eu não sei se isso adiantava muito, porque a gente tava em Montreal, que é a parte francesa do Canadá. Mas enfim, eu olhei pra eles e falei, caras, vocês sabem onde é esse centro aí? Aí um falou, eu acho que ele disse que era no Centro Olímpico, no Olympic Center. Eu falei, bom, a gente pode voltar pro hotel, ou a gente pode tentar adivinhar onde ele está. Em outro país, claro, né? Vamos tentar adivinhar onde ele está. Porra, com certeza. Ele tá ali na esquina tomando um cafezinho.
O que você acha que a gente fez? Adivinhou? Ah, com certeza. Procuramos lá, perguntamos, tipo, pra uma pessoa que tava esperando qual a estação que levava pro Centro Olímpico. E eu tava utilizando todo o meu inglês da ITO, paga nós, nesse dia, que eu tava afiado no inglês nessa época. Aí eu perguntei, eles falaram, na estação... Eu não lembro o nome das estações porque era toda em francês. Mas aí ele falou, estação tal. Mano, e tipo, isso já era quase 10, 11 da noite, tá? Só falando. Aí beleza, a gente entrou no trem e foi. Detalhe, foi a primeira vez que eu andei de metrô na minha vida. Eu não tinha andado de metrô nem em São Paulo. E eu achei muito da hora, porque, tipo... O teu treinador, tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18. Com uns moleques de 18 anos. Não, os outros tinha 25 e o outro tinha 26. Caralho, mas vocês estavam em outro país, mano, maluco. Então, vamos continuar. Aí o que aconteceu, né? A gente desceu do metrô numa estação vazia, não tinha ninguém, tipo, na rua, não tinha ninguém na estação. E aí eu desci no Centro Olímpico de Montreal, que se depois vocês jogarem no Google, é um lugar muito bonito e muito louco. A gente desceu lá e não tinha ninguém nos arredores. Não tinha, sabe, parecia uma cena de Resident Evil 2. Nossa. Aí a gente encontrou um casal, a gente chegou neles, eles ficaram morrendo de medo, porque éramos 3 pessoas aparentemente latinas. Esse casal meio assustado, a gente perguntou pra eles se a gente tava no Centro Olímpico. Aí eles confirmaram pra gente, aí eu falei muito obrigado, todo educado, e a gente foi rodando o Centro Olímpico à noite. Não tinha ninguém lá. E a gente foi rodando lá. Aí o que aconteceu? Pra você ver que a gente tem sorte, Deus ou qualquer coisa, a gente, sei lá, foi abençoado aquele dia. Nós passamos por um prédiozinho velho ali no Centro Olímpico que tinha uma van estacionada. E essa van tinha o logo da Federação Canadense de Judô. Caraca, que. Nossa, que Isso, mano. E tinha uma portinha, tipo, meio aberta do lado. Aí eu bati ali na porta, eu encontrei um cara. Aí eu falei a história, que a gente era do Brasil, nosso professor tinha ido para um treinamento de judô, ele tinha falado que era no Centro Olímpico. Aí o que aconteceu? Esse cara ligou, fez uma ligação, aí ele tava falando em francês lá, eu não entendi nada. Só acho que ele entendeu o inglês que eu falei. Voltei. Segura aí, tô contando uma história da hora. Tá bom, vai. Você Ai. tava tomando banho? Corte rápido. Não, teve um imprevisto aqui. Entendi. Aí o que aconteceu? Ele falou em francês, aí ele me passou o celular. Aí eu, alô? E era o meu professor de judô do outro lado. Aí ele... Renan, o que vocês estão fazendo aí? Eu... Pô, tu pegou o trem? A gente foi atrás. Ele falou, eu achei que você... Eu falei, achou errado. E aí o que aconteceu? Ele falou, então... Esse brother que tá aí, ele é filho do presidente da Federação Canadense de Judô. A competição que vai ter amanhã, ela é aí, mas o treinamento não é aí hoje. Era em outro lugar. Era na sede antiga. O que aconteceu? Eu falei com o pai dele e eles vão liberar aí o local para vocês fazerem um treinamento, entre vocês 3 e um aquecimento. Pra amanhã vocês irem pra competição, beleza? Aí eu, firmeza. Aí eu conversei com o cara lá, né? Expliquei a história. Ele falou, ah, não, beleza. Eu acho que ele achou engraçado, tipo, olha aí, esses brasileiros todo perdido. Mas aí ele liberou o Centro Olímpico, o ginásio do Centro Olímpico, só para nós 3 treinarmos. E tinha lá um tatame pra gente dar uma treinada, tinha uma academia lá dentro, e aí a gente fez esse treinamento meio que de consolação, só entre a gente. Né? Mas a gente foi totalmente perdidaço. Caralho, E foi legal, foi legal. E depois pra que só foi pegar um metrô de volta, né? Mas assim, eu me lembro que nessa viagem aconteceu várias coisas. Eu treinei com russo, com cubano, com coreano. Cara, tinha um russo que era muito louco. Russo é louco. Ele tinha uma cara, sabe, de psico. Ele treinava, tipo, o cara parecia, tinha uma movimentação, parecia um chimpanzé bêbado, o cara. Não, ele era muito louco. E a cara dele parecia que ele tava muito bêbado sempre.
Mas gente boa, gente boa. Eu me lembrei de 2 histórias legais do Canadá, só pra não ficar muito extenso. Uma, eu achei que eu ia ser assaltado no Canadá. Eu não sei se eu já contei essa pro Felipe, eu já Olha, contei pra Felipe, alguém. logo no começo, quando tu perguntou, tu foi assaltado. Então, vamos lá. Mais seguro. Vamos lá. O que aconteceu? Eu tava lá no hotel. Aí eu falei, quer saber? Tá de noite, eu tô em outro país. Eu acho que eu vou sair, vou dar uma andada, vou ver o que tem por aqui, vou fazer um lanche, não sei. Vou andar. Aí eu fui, como bom. Eu fui, tipo, cara, eu tava com uma camiseta daquelas colada, gola V, de calça e de chinelo, eu saí andando. Obviamente um latino-americano. E ainda tinha. Eu tava com uma corzinha, tinha tomado um bronze de praia essa época. E aí eu saí assim. Cara, eu te juro, eu dei tipo uns 20 passos fora do hotel. Eu passei pelo estacionamento do hotel, aí do outro lado, escuro, veio um homem de sobretudo, atravessando a rua, gritando comigo. Ninguém. Enfim, e ele veio gritando os bagulho pra mim, ele tava de sobretudo. Aí eu fiquei tipo, fudeu. Aí ele veio falando uns bagulho em francês, e eu tava meio tenso, né? Que eu tava totalmente sem nada nas mãos. E aí eu falei a única frase que eu sabia falar em francês, que era Pardon moi, je ne parle pas français, monsieur. Que isso nada mais quer dizer do que me desculpe, mas eu não sei falar francês. Aí o cara, tipo, deu uma troca na chave e falou: Do you speak English? Caralho. Assaltante é outro nível, hein? Cara, no Canadá. É que o Canadá é bilíngue total, né? Aí o cara mudou a chave. Aí ele já perguntou da onde você é. Aí eu falei, Brasil. Aí ele Mano, falou, ixi, mano. Falei Brasil. O cara abriu um sorriso. Ele abriu um sorrisão. E ele falou, Brasil, samba, mulata, Pelé. É incrível. Ele falou exatamente isso. Samba, mulata, Pelé. E assim, e fazendo meio que um gestualzinho de samba, tá ligado? Uma dancinha. E aí tipo, bem. É engraçado como você fala que você é do Brasil pra um gringo e ele lembra de coisinhas bem, tipo, aleatórias. Ele fala palavras aleatórias que lembram o Brasil. É incrível ele não ter falado do carnaval. O Brasil é assim, cara. Que Brasil você tá vivendo? Eu acordo, eu olho uma foto do Pelé, com uma mulata sambando. Ao mesmo tempo jogando bola. Mas enfim. Aí ele, tipo, abriu o sorrisão. Ele falou, tipo, desculpe se eu te assustei. Eu só gostaria de saber onde é a estação de metrô Longinier, que era o nome de uma estação de metrô que eu já tinha passado, né, pela metrô. Aí eu só falei pra ele, tá, não, tudo bem, a estação, se eu não me engano, ela fica mais ou menos 2 quadras seguindo reto. E aí eu falei pra ele, merci, e aí ele foi andando. Mas, ele mano, não te assaltou no final das contas? Não, e o pior, eu tava tão em choque, eu acho que ele nem ia me assaltar, mas eu fiquei tão em choque, mas tão em choque, que eu simplesmente entrei na lanchonete que eu tava na frente. Cara, eu te juro, era hotel, era o estacionamento e era a lanchonete. Eu basicamente só andei, tipo, 20 metros fora do hotel e falei, não, quer saber, eu vou nessa lanchonete mesmo. Fui na lanchonete, fiquei lá um tempo em choque, e depois eu voltei pro hotel. E aí perguntaram, e aí, Renan, deu uma andada? E eu falei, então, eu tenho uma história pra contar. E foi essa que eu contei. Teve outras histórias do Canadá, mas eu acho que essa aí foi a mais impactante que teve. Pô, cara, era pra ser o contrário, sabia? Você acha que eu ia soltar ele no final da história? Merci o caralho, passa o casaco. Faça-se sobretudo, seu. Mano. Você vai tomar nojo do seu cu, entendeu, irmão? Passa o casaco aí, cuzão. Ai, mas, mano, teve cada história, assim, do Canadá, que essa de eu ter me perdido e essa de eu quase ser assaltado são as mais legais. Cara, eu não tenho história de viagem, tá ligado? O Jartu tem uma que o Jartu tá em uma. Que é quando nós era do fundamental, né? Era tipo, ia ter uma excursão, que a gente pagou R$3 pra um bagulho de ciências em São Paulo. Aí terminou, tipo, cara, foi muito emocionante. A gente chegou na porta, aí eles falaram, essa escola não vai entrar hoje. Aí a gente voltou pro bolsão.
Acabou. Fui na cadeia. Que Caralho. triste. Nossa, Ai, meu Deus. a gente chegou lá, demorou mó tempão pra viajar. Pra chegar lá, o cara fala, vocês não entram hoje. Tá fechado. Essa escola aí não vai entrar hoje. Tipo, escola não não entra entramos nunca mais, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, caralho, pra que eu vim então? Paguei que eu paguei, porque a gente pagou essa merda ainda. Vamos voltar então. Eu nunca. Oh, mas foi mal caro, né, mano? A gente pagou R$3, viado. R$3 pra ir e não entrou. Pô, mó caro. Foi uma viagem louca. Pô, é um sanduba completo, mano. Pô, Eu acho que não dá nem pra comprar um lanche do Subway com isso direito. Mano, R$3? a melhor viagemzinha que eu tive foi quando eu fui pro Hopi Hari, porque eu paguei 15 conto. Paguei 15 conto pra ir no Hopi Hari. Eu comi de graça ainda. Eu era Pô, você levantou um bagulho interessante. Vocês não têm história de Hopi Hari Play Center? É viagem. Pô, Pô, eu cara. tenho, mano. Toda Hopi viagem Hari, do Hopi Hari alguém desmaia. Mano, não tem como não desmaiar. É impressionante, mano. Aquele lugar é o lugar do desmaio das pessoas. Cara, Ih, o Play da hora. Center, eu quase fui, mas minha mãe não deixou, porque ela falou que era coisa do capeta. Ela não foi. Ah, eu tenho uma história, moleque, do Hopi Hari. Tá, o Felipe fala. Ô, eu tava. Tá ligado a Noite do Terror? Eu Tô. não sabia que isso existia na minha vida. Eu era pequeno, tá ligado? Eu fui pra uma excursão do Hopi Hari. Aí eu estou lá, vai dar, tipo, tá começando a ficar de noite. Aí daqui a pouco o palco lá principal começa a maior música de rock pesado da porra e todo mundo começa a gritar. Moleque, eu era uma criança desesperada falando: o que tá acontecendo, meu Deus do céu? Aí eu só vejo um monte de filha da puta de zumbi, sei lá que porra é aquela, correndo atrás de mim. E eu saí correndo. Eu não sei como eu não fiquei em choque com o trauma daquilo, mano. Foi uma cena apocalíptica, tá ligado? Eu não sou a favor desses negócios aí, não, mano. Fala pra tu. Deu susto? Não, susto foi pouco, cara. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Ai, ai. Me lembrou de um bagulho. Na verdade, vocês me é a última história de Canadá que eu vou contar. Então, eu nunca tinha ido no Play Center ou no Hopi Hari. O máximo de parque que eu já fui por aqui em São Paulo foi no Parque da Mônica. Eu já fui também. Oh, era da Da hora. Mônica, da Xuxa. Ô, da Xuxa tinha como é o nome daquela porra? Uma montanha russa que dava pra matar uma pessoa lá, mano. Dava. Aquela coisa Era caía, tu literalmente caía, mano. Eu nunca fui no parque da Xuxa, da Mônica, só fui no... Ô, é sério, a montanha russa lá do Parque da Xuxa era muito perigoso. Muito, tipo... Caralho, eu era filho da Eu não morri, cara, então era seguro. Mas então, rapidão. Só pra finalizar. Então, eu nunca fui nesses parques, né? Nunca tinha ido. O máximo que eu fui é no Parque da Mônica ou naquele parque que fica dentro do Litoral Plaza Shopping. Então, assim, eu não conhecia nada de aquele- parque. É, aquele lá o mesmo. cartão dessa porra aí, mano. Eu também tenho alguns. Mas aí, o que acontece? Tiramos um dia de folga no Canadá, dos treinamentos. A gente foi pro parque lá. Eu acho que o nome do parque era La Ronde, alguma coisa assim. Era um parque de diversões, tipo Play Center, total, que você pagava a entrada, podia ir em todos os brinquedos. Foi a primeira vez que eu fui numa montanha-russa na minha vida. A montanha-russa do parque, o parque ele ficava na beira de um lago, de um rio lá em Montreal, que do outro lado do rio era o circuito de Fórmula 1 de Montreal. Aí o que acontece? Essa montanha-russa, uma parte dela era na água, tipo, era por cima da água. O trilho ficava em cima de você. Não era tipo você num carrinho, você ficava numa cadeira que o trilho ficava por cima. E então, mano, o meu maior medo, por incrível que pareça, não foi morrer, mas foi perder meu sapato. Eu fiquei com medo do meu sapato cair, eu ficar sem sapato. E teve um maluco que foi sem chinelo antes, ele foi com chinelo antes. Aí esse cara falando que ele ia perder o chinelo, ele também era brasileiro. Falaram que ele ia perder o chinelo, aí chegou o carrinho dele depois da viagem dele, e ele tava sem o chinelo, aí o pessoal começou a rir pra caramba. Aí ele tirou de trás dele o chinelo e falou: tá aqui, seus filhos da puta, tipo... E a gente riu mais ainda, entendeu? Tipo, o cara escondeu o chinelo um pouco antes de chegar na onde desembarcava. Aí foi a minha vez de ir. Mano, eu lembro até hoje, o carrinho subindo,
Ele tava subindo, e eu vi, tipo, Montreal. Sabe? Que Montreal é uma ilha no meio de um rio. É uma cidade meio que ilha. Eu olhei assim, tava meio que pôr do sol, e eu falei, caralho, que vista ali! Porque aí começou a descer. Até hoje eu não esqueço dessa frase. Caralho, que vista linda! E, mano, Pra caralho, tá ligado? a montanha-russa era frenética, o tanto de loop, de vertical, de não sei o que. E foram 2 voltas nesse bagulho, mano, foi muito absurdo. Muito absurdo, é muito rápido. Aí quando eu saí, eu tava meio grog. E eu fiquei tipo, caralho, isso foi incrível, mas eu tô com medo, sabe? Eu fiquei muito tontão. Foi a primeira vez que eu fui num brinquedo, tipo, de verdade, de parque. E depois a gente deu uma volta lá no parque. E eu me lembro que teve uma vez um problema com o grupo lá de brasileiros. Era tipo uma noite do terror, era Halloween na época. E os brasileiros, a gente quase foi expulso. Porque tinha um grupo que tava com a gente, que os caras entraram num brinquedo que tinha umas bolas de futebol, começaram a chutar tudo, começaram a assustar os monstros do parque. E a gente foi quase expulso. A gente só não foi expulso porque os caras que estavam aterrorizando o parque, eles trocaram de roupa em um determinado momento para não serem reconhecidos. Sim, teve outras histórias do Canadá. Eu vi esquilos, eu vi raposas e gambás de verdade. Esquilos vão dominar o mundo ainda. Eu visitei um castelo de Quebec, tipo, eu já entrei num castelo, sabe? Eu posso falar isso com propriedade, já entrei num castelo. E... Uau, seu burguês safado. Nem tanto, talvez. Mas assim, é isso que eu tenho de história. Na verdade, eu tenho muita história de viagem, mas eu acho que essas são as mais impactantes e divertidas. Ó, todo mundo gostou. A minha sorte é que eu posso cortar os momentos de silêncio. Mas enfim. Cara, eu acho que é isso. Alguém tem alguma consideração final aí? Ah, eu tenho, mano. Viagem é você se locomover Viagem, da sua casa Viagem, até você comprar o pão na padaria, tá ligado? João Arthur? viagem, mano. Tem que viajar porque viajar é bom. A minha irmã foi pra Portugal. Ela tava morando em Portugal, só que ela teve que voltar. Então, tipo, ela falou, mano, a experiência é outra coisa. Tem que viajar mesmo, porque é outra coisa. E além de ser outra coisa, é barato, as coisas são baratas, os preços são diferentes. Tipo, você conhece um estilo de vida diferente, não é tão igual ao do Brasil, assim. É diferente. Viajar é da hora. É da hora demais. Bom, gente. Alguém quer fazer dar um recado final aí? Ah, eu tenho, mano. Ô, pessoal, por favor, ultimamente eu tenho convivido com pessoas que não têm usado desodorante. Então. Ok? João Arthur, algum recado? Tomem banho, pessoas. Pelo amor de Deus. Se vocês querem pegar minas, tomem banho. Se as minas querem pegar homens, tomem banho. Não, mano. Esse é foda. Usa desodorante que tá bom demais. Tá, vamos unir os dois recados. Então, gente, tomem banho, depois passem desodorante. Então, gente, esse foi mais um Triplecast. Eu agradeço demais ao Felipe. Opa, é isso aí, mano. Sou o Felipe. Ao João Arthur. E aí, rapaziada. E ao Luquinhas também, que teve que sair aí no meio. Vocês devem ter percebido a falta dele, mas Luquinhas sempre estará no meio de nós. Gente, valeu, obrigado e até o próximo Triplecast. Vamos lá, dá tchau aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.